Olá, bem-vindos ao módulo de formação geral, a disciplina Gestão de Marketing. Nosso tema é Pesquisa de Mercado. Eu sou o professor Gilberto Gidra, sou professor de Pesquisa de Mercado, de Comportamento do Consumidor e de Psicologia. Trabalho nessa área há muitos anos, há quase 30 anos, e espero poder passar a minha experiência para vocês de uma área que hoje é considerada fundamental na atividade do marketing, por trazer para o marketing justamente os instrumentos necessários para que as decisões sejam tomadas de forma segura, de forma serena, evitando-se custos desnecessários, evitando-se desperdício de custo, etc. Então, eu vou procurar mostrar essa ferramenta para vocês, que auxilia o profissional no levantamento de informações, por exemplo, relativas a hábitos de uso, compra, estilo de vida. Vocês já devem ter ouvido falar em estilo de vida, é um tema bastante importante para nós. As atitudes dos consumidores, né, um tópico muito importante que vocês veem, inclusive, na disciplina de comportamento do consumidor, e nas mais variadas decisões do processo de marketing. Para isso, nós devemos compreender alguns pontos importantes, como vocês podem ver na tela. Por exemplo, o que é e para que serve a pesquisa de mercado. Esse é o nosso primeiro tema. Fundamental a definição da pesquisa. Qual sua importância e seus usos nas decisões de marketing? Que os tipos básicos de pesquisa. Vocês já devem ter ouvido falar em pesquisa quali, pesquisa quanti, que são expressões muito populares, utilizadas corriqueiramente nas empresas acostumadas a realizar pesquisas. Vamos falar também sobre os usos mais adequados e as suas limitações. Depois, um tópico muito importante, que é a integração da pesquisa de mercado com o sistema de informações de mercado. Um sistema que as grandes companhias já têm e que procura aproveitar ao máximo o enorme volume de informações a que essas empresas têm acesso, para que vários departamentos da empresa possam tomar decisões mais seguras. E, por fim, falaremos sobre o processo de desenvolvimento da pesquisa e suas etapas fundamentais. Como é que a pesquisa é feita, quais são as principais etapas dela e, uma coisa importante, o que é um projeto de pesquisa. Vamos ver que uma pesquisa de mercado, para ser bem conduzida, ela deve ter um projeto bem sólido, um projeto bem definido. Vamos começar com a definição de pesquisa de mercado. O que seria a pesquisa de mercado? Existem várias definições, mas o melhor caminho mesmo é nós partirmos da própria definição clássica do marketing. Lembrando que o marketing é o processo de planejar e executar a concepção, o apressamento, a promoção e a distribuição de bens e serviços para criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais. Note que nessa definição do marketing está implícita a necessidade fundamental dos gestores de tomar decisões fidedignas, decisões seguras. Esse processo deve contemplar a atividade gerencial de tomar decisões com base em dados, análises, julgamentos e conhecimentos fundamentados. Vocês já devem ter ouvido falar que muitas empresas ainda estão naquela chamada cultura do achismo, que nada mais é do que a opinião pessoal dos profissionais da empresa, que não tem muitas vezes fundamento na realidade, que não tem sustentação na realidade. É muito comum reuniões entre gerentes, diretores, em que se colocam as suas opiniões pessoais sobre o consumidor, o que ele é, o que ele faz ou deixa de fazer, sem que aquilo tenha nenhuma sustentação do ponto de vista científico, do ponto de vista objetivo. Segundo o professor Fauzi Matar, como vocês podem ver na tela, a pesquisa de marketing é investigação sistemática, controlada, empírica quer dizer baseada na observação, na experiência, e crítica dos dados, com o objetivo de descobrir ou descrever fatos ou de verificar a existência de relações presumidas entre fatos
ou variáveis referentes ao marketing de bens, serviços, ideias e ao marketing como área de conhecimento da administração. Essa definição, como vocês podem perceber, ela foca as decisões baseadas em informações fundamentadas, obtidas de forma criteriosa, objetiva e fidedigna. Esses três elementos, critério, objetividade e fidedignidade, são três critérios fundamentais que uma informação deve ter, principalmente informações que vão ser usadas para a tomada de decisões gerenciais. O que é a informação obtida de forma criteriosa? É a informação obtida através de algum método. No caso, o método que é utilizado pela pesquisa de mercado é o método científico. E esse método científico garante que a informação que é obtida, ela é obtida sem vieses. Ela é obtida de uma maneira objetiva, inclusive, visando, de certa maneira, certas finalidades, certos problemas específicos, uma informação dirigida. Então, isso também é o outro elemento importante da informação, que é a sua objetividade. E o terceiro elemento importante, fundamental de qualquer informação, de qualquer dado utilizado numa companhia, é a fidedignidade. Informações em que as pessoas eventualmente levantem dúvidas sobre a sua fidedignidade, essas informações muitas vezes acabam estragando muitas decisões, muitos projetos, muitos planejamentos. São informações que tendem a ser questionadas por vários indivíduos dentro da companhia, que fazem perguntas do tipo: mas de onde você tirou essa informação? Mas como é que você decidiu agir dessa maneira? Quando você levantou essa informação, você entrevistou quem? Mas você deixou de entrevistar fulano? Você deixou de fazer de tal maneira? Isso tudo gera insegurança com relação aos dados. Portanto, a questão da fidedignidade é fundamental. Inclusive, fidedignidade com relação à informação obtida por institutos. Às vezes, a gente encontra processos de fraude de informações, porque o Instituto não tem um controle total e absoluto do que os entrevistadores fazem. Muitas vezes, um entrevistador inventa uma entrevista. Então, nós temos também mecanismos de controle que ajudam a controlar a qualidade da informação também nos institutos. Uma outra definição importante também é a definição utilizada pela Associação Americana de Marketing. Segundo ela, a pesquisa de mercado é a função que liga o consumidor, o cliente e o público ao profissional de marketing e comunicação por meio de informações. Note que essa definição já é bem diferente da anterior. Ela não fala em nada de técnico ou científico, ela evidencia a relação que a pesquisa de mercado é capaz de estabelecer entre o mercado, o consumidor e o fabricante. Uma relação fundamental. Note na tela que essa definição, de certa forma, ela desvela a função de elo que a pesquisa exerce entre os atores do mercado, fazendo circular símbolos do consumidor para o fabricante, num sentido inverso ao da propaganda. Vocês já devem ter consciência de que a propaganda faz circular símbolos do fabricante para o consumidor, através dos anúncios, dos comerciais. Então, o fabricante cria uma imagem através de determinada linguagem, através de determinadas propostas do produto, e pede para que a agência, então, desenvolva uma campanha, desenvolva uma comunicação para isso. E a agência desenvolve publicidades, campanhas, filmes extremamente criativos e colocam esse material no ar. Com isso, ela está fazendo circular símbolos do fabricante para o consumidor. Mas e do consumidor para o fabricante? Não é importante a circulação desses símbolos, o fabricante saber quem é o consumidor dele, com quem que ele está falando? Então aí vem a função que a AMA coloca como sendo função da pesquisa de mercado, fazer esse elo, o elo oposto ao da propaganda, circulando a informação do consumidor para o fabricante. E a terceira definição que eu reservei para vocês, como vocês podem notar,
é aquela através da qual nós podemos definir pesquisa como sendo um instrumento do marketing que proporciona informações descritivas, interpretativas, assim como previsões a respeito da natureza e da estrutura do mercado, analisando os fenômenos que caracterizam suas possíveis transformações. Note que essa definição de pesquisa já é uma definição bem prática, uma definição bem operacional. Ela já coloca a pesquisa justamente como instrumental do marketing e como que esse instrumental vai suprir as carências que o marketing tem de informações para tomar decisões. Bom, com isso nós cumprimos então a nosso primeiro item de identificar o conceito de pesquisa de mercado. Agora, qual é o papel e a importância que a pesquisa de mercado tem? Bom, hoje eu acho que praticamente todos estão cientes de que o mercado está se tornando extremamente complexo. Aliás, os vários mercados em que as empresas atuam. Essa complexidade ela decorre mesmo de uma complexidade crescente da própria sociedade, das relações sociais. E o que acaba acontecendo? Há uma necessidade de que o decisor dentro de uma empresa acompanhe esse processo. E, obviamente, essa complexidade gera inúmeras indagações, inúmeras dúvidas dos decisores com relação a qual é o seu mercado, como esse mercado está estruturado, o produto, que produto oferecer para o consumidor e quem é o seu consumidor, como que ele se expressa, quais são as expectativas que ele tem. Então eu elaborei aqui alguns exemplos. Os exemplos são inúmeros, eu apenas selecionei alguns para termos ideia do que seriam, por exemplo, tipos de indagações relativas ao mercado. Por exemplo, em que mercado a empresa deve atuar? Essa é uma indagação muito comum de empresas que estão mudando de mercado, que estão entrando num mercado novo que elas desconhecem. Em que segmentos desse mercado nós devemos atuar? Muitas vezes a empresa não vai atuar no segmento como um todo. Ela vai escolher o segmento que melhor lhe traz retornos, onde ela pode ser mais bem sucedida. Com que categoria de produtos e serviços nós devemos trabalhar naquele mercado? Então, os entrantes, digamos assim, eles muitas vezes têm várias oportunidades, alternativas que eles poderiam utilizar. Mas algumas são mais adequadas, outras menos. Por exemplo, a Procter & Gamble, quando entrou no Brasil, ela entrou com as fraldas. Ela poderia ter entrado com qualquer outro produto do portfólio dela, um portfólio vastíssimo de produtos. Mas os estudos mostravam que, ao fazer isso, ela enfraqueceria o seu principal concorrente, que era a Johnson & Johnson. Com que objetivos, com que metas de desempenho nós devemos pensar o nosso desempenho no mercado? Isso é um tipo de questionamento que as grandes companhias fazem, aquelas companhias, por exemplo, que já trabalham de uma maneira mais profissional com o marketing, a necessidade de estabelecer objetivos, metas e também quantificar esses objetivos e essas metas, para que elas não sejam subestimadas e nem superestimadas. Outra indagação relativa ao mercado é que vantagens competitivas nós devemos utilizar. Às vezes uma empresa, por exemplo, tem como vantagem competitiva uma estrutura logística dela que já está pronta. E será que essa estrutura logística poderia ser utilizada, por exemplo, para nós termos vantagem junto ao consumidor? Outro exemplo, com que tipos de ameaças nós devemos trabalhar? Hoje as ameaças que pairam sobre as empresas e sobre suas decisões são inúmeras. Então, elas precisam estar atentas a todas elas. E uma pesquisa de mercado pode, por exemplo, revelar que tipos de ameaças a empresa pode encontrar quando ela se instalar num determinado mercado. No quadro seguinte, nós temos exemplos de indagações relativas ao produto. Que conceito de produto nós devemos oferecer? Por exemplo, vamos lançar um novo tipo de biscoito. Devemos chamá-lo de biscoito ou de bolacha?
O que você acha? Qual é a diferença entre biscoito e bolacha, por exemplo? Isso é uma diferença regional, cultural? Isto é uma diferença de caráter meramente linguístico? Ou existe, digamos, uma diferença de natureza mercadológica importante? Por que determinados biscoitos são chamados de lanchinho e não de biscoito? Por exemplo, os lanchinhos da Mirabel são um exemplo ótimo de como é que o posicionamento do produto, daquele biscoito específico como lanchinho, o tornou muito mais utilizável, acessível para um espectro mais amplo de consumidores que passaram a levar aquele produto para vários lugares e não simplesmente consumi-lo dentro de casa. Então essa questão da definição de conceito é importante. Que benefícios nós devemos oferecer? Que diferenciais a gente deve oferecer nos nossos serviços? Isso é uma preocupação constante das empresas frente à concorrência cada vez maior no mercado. Com que preço nós devemos lançar o nosso produto? Esse é um outro elemento importante, a definição de uma flexibilidade de preço. Devemos entrar no mercado com preço promocional ou já podemos entrar no mercado, por exemplo, com o preço normal do produto? Esse preço seria bem aceito, bem visto pelo consumidor? A pesquisa de mercado é um dos melhores instrumentos para você avaliar a questão da flexibilidade de preço que um produto pode praticar dentro de um determinado mercado. Qual é o posicionamento e a imagem que o nosso produto deve buscar ter num determinado mercado? Isso é uma coisa que é determinada em comum acordo entre a empresa e o consumidor. Quem posiciona um produto no mercado não é só a empresa, mas é o consumidor também. Então, a definição de que posicionamento é ideal para a companhia ou para um determinado produto, isso é definido, por exemplo, pelas expectativas que o consumidor tem. Né? Se o consumidor tem, por exemplo, pegando o exemplo lá do lanchinho, o consumidor tem expectativas de ter produtos que possa levar no trabalho, no escritório, na escola e várias situações. O posicionamento como lanchinho é um posicionamento estratégico extremamente forte, não é verdade? Que posicionamento deve ter o nosso, por exemplo, um banco? Ele deve ser um banco de varejo, um banco de balcão ou um banco de investimentos? Isso também vai depender muito dos objetivos que a empresa tem, onde ela quer chegar com o seu serviço. Com quem que nós vamos concorrer? Quando a Procter & Gamble veio para o Brasil, ela tinha uma ideia muito precisa, ela queria começar concorrendo com a Johnson & Johnson. Era estrategicamente mais interessante para ela, uma vez que o seu produto podia ser vendido mais barato e tinha qualidade igual ao do concorrente. Com que nome, com que embalagem, com que rótulo nós devemos posicionar o nosso produto ou devemos colocar o nosso produto no mercado? Hoje há uma preocupação bastante grande com relação a essas variáveis. Nome de um produto, um nome que seja fácil de gravar, um nome que represente tudo aquilo que a gente quer que o produto transmita, toda a ideia que a gente quer que ele transmita. A embalagem é um elemento cada vez mais fundamental. Vocês mesmos devem ter a experiência em supermercado de ler rótulos. Hoje em dia está cada vez mais comum esse hábito de ler rótulos de produtos, rótulos de medicações ou mesmo a bula. As pessoas já não vão mais consumindo as coisas aleatoriamente ou simplesmente pela beleza da embalagem. Hoje a dona de casa para e faz leituras, ela quer saber se tem colesterol aquele produto, se ele vai fazer bem, se ele vai fazer mal, etc. Então informações na embalagem são importantes, mas que tipos de informações? Bom, e tipos de indagações relativas ao consumidor. Que necessidades nós devemos satisfazer do consumidor? Só ele pode nos dizer. Nós não temos absolutamente nenhuma bola de cristal capaz de adivinhar essas necessidades. Necessidades de que tipo de consumidor? Essa é uma questão, por exemplo, que empresas de pequeno e de médio porte normalmente se fazem. Existem muitas empresas no Brasil que atuam há muitos anos
com sucesso, vendendo bem os seus produtos, mas não fazem a mais remota ideia de quem seja o seu consumidor. Tem uma ideia através de alguns feedbacks trazidos pelos vendedores, tem algumas ideias, por exemplo, trazidas pela equipe em contato com os representantes, em contato com o ponto de venda, mas nunca em contato direto com o consumidor. Muitas vezes essas empresas que nunca fizeram pesquisa de mercado, quando fazem a primeira, a informação mais importante para elas é essa, é saber quem é o consumidor dela e identificar o seu perfil. Como podemos estimular o interesse do consumidor? Isso vai ser usado na propaganda. Como disponibilizar o produto para ele? Isso exige que a gente conheça os hábitos de compra. Onde é que as pessoas compram mais frequentemente determinado produto? Quando devemos nos comunicar com o consumidor? É um produto em que nós temos que estar constantemente na mídia? Ou podemos, por exemplo, fazer uma comunicação apenas uma vez por ano, uma vez cada 2 anos? Uma marca de shampoo, por exemplo, ela tem que estar constantemente na mídia, porque a concorrência entre as marcas de shampoo é muito grande. E outra, a gente sabe por pesquisas que as consumidoras, as mulheres consumidoras de shampoo, elas não costumam ser muito fiéis a uma marca de shampoo. Depois de 3, 4 meses, elas trocam de marca. Então, se você não reforçar a sua presença na mídia, você vai perdendo espaços no caso desse produto. Outros produtos, como um computador, por exemplo, não tem essa necessidade. Uma vez que ele é lançado, você coloca ele uma propaganda no ar e depois não precisa mais se preocupar com isso. Bom, com que linguagem nós devemos nos comunicar com o consumidor? Tem certos produtos que exigem, por exemplo, uma linguagem mais objetiva, técnica. Outras, uma linguagem emocional, para você cativar a afetividade do consumidor. Outras, uma linguagem racional, por exemplo, em que você vai explicar o que é o produto para que ele possa entender aquele novo produto diferente que está surgindo no mercado. Então a questão da linguagem é importante também. E em que mídias vamos pôr? Então não basta apenas você saber a linguagem que você vai utilizar, mas onde você vai utilizar essa linguagem. Tem programas na televisão, por exemplo, em que é bastante indicado o uso de uma linguagem, por exemplo, um pouco mais agressiva, um pouco mais direta. Outras, em função até do próprio apresentador, das características do programa e do perfil do público daquele programa, você utilizar uma linguagem, por exemplo, mais afetiva, uma linguagem emocional. Então, vimos aqui as indagações, alguns exemplos de indagações muito frequentes, principalmente com aquelas empresas de médio e grande porte que começam a trabalhar de maneira mais profissional com a informação. Agora, ainda é muito comum a chamada decisão reativa dentro das companhias. O que seria essa decisão reativa? São aquelas decisões de apagar incêndios. Ainda constitui a situação mais frequente de uso de pesquisas de mercado. Aquela situação, por exemplo, em que de repente as suas vendas começaram a cair, seus clientes começaram a rarear, e aí a empresa fica muito preocupada em saber o que está acontecendo. As informações são desencontradas, o pessoal de vendas fala uma coisa, o pessoal de produção fala outra, o pessoal de logística diz outra, mas ninguém se entende ali. E isso acaba demandando o uso de pesquisas para saber os motivos da queda de vendas. Boatos. O boato é um recurso que as empresas utilizam muito para, por exemplo, estragar um mercado, a imagem de um produto, de um concorrente no mercado, né? Por exemplo, você dizer que o seu concorrente tem um hambúrguer que é feito com carne de minhoca. Isso daí é uma brincadeira, inclusive, que apareceu há uns tempos atrás e que dá conta de como é que esses boatos podem circular
na população e às vezes até atrapalhar mesmo de verdade o posicionamento do concorrente no mercado. Investidas da concorrência, por exemplo, de repente o seu concorrente sai com uma campanha na mídia extremamente poderosa, isso obriga que você reaja. E por aí vai. Quer dizer, o uso ideal da pesquisa de mercado é justamente no planejamento de marketing e de comunicação. Porque esse é o chamado uso proativo. É quando você se antecipa aos problemas. É quando você não deixa os problemas acontecerem. Quando você faz um planejamento o mais detalhado possível, tanto das suas ações de marketing quanto das suas ações de comunicação. Com isso, você evita surpresas e transtornos. Nesse momento, a pesquisa de mercado, ela dá consistência, ela dá substância ao planejamento que é elaborado e discutido dentro da companhia para ser implementado, por exemplo, no ano seguinte. Eu proporia para vocês agora um exercício que vai ajudar muito vocês a pensarem na criatividade, principalmente em como o uso da pesquisa de mercado pode ser criativo, pode ser um uso muito diversificado. Vocês têm no quadro aí um exercício que pede para vocês sugerirem como é que as seguintes instituições poderiam utilizar pesquisa. Uma pequena loja de artigos esportivos. Não deve ser muito difícil imaginar pesquisas que podem ajudar, por exemplo, uma loja de bairro a ter um desempenho melhor. Um banco popular. Que tipo de pesquisas de mercado seriam importantes para um banco popular? Uma universidade privada. Puxa, mas será que uma universidade privada precisa de pesquisa de mercado? Hoje em dia, mais do que nunca, né? Com a proliferação de cursos que nós temos. Um time de futebol pode usar pesquisa de mercado para dirigir determinadas ações? Tente imaginar como é que um time de futebol poderia usar esse recurso. Uma grande cadeia de lojas de departamento. Essa com certeza faz pesquisas e muitas. Aqui o campo é bastante criativo. Um cemitério. Por mais esdrúxulo que seja o exemplo, o cemitério pode eventualmente fazer pesquisas de mercado para oferecer determinados serviços ou vender jazigos. Hoje é uma prática muito comum dos cemitérios vender jazigos. Quem é que compra jazigos? É uma dúvida, né? E para que as pessoas compram? Qual é a finalidade, uma vez que você imagina que o uso desse tipo de produto ou de serviço vai estar de certa forma acontecendo quando o sujeito, o consumidor, não estiver mais vivo, né? Mas tente imaginar. Uma indústria de computadores. Essa é fácil. O museu de uma grande cidade. Isso já evoca um marketing público, né? Um marketing societal. Como é que nós poderíamos, por exemplo, utilizar a pesquisa para que o museu seja mais visitado, seja melhor utilizado, etc. Bom, então, fiquem à vontade para fazer esse exercício e a gente volta em seguida para a continuidade da nossa aula. Na continuidade da nossa aula, nós vamos ver então os métodos de pesquisa. As técnicas utilizadas pela pesquisa de mercado para atingir objetivos de informações, levantar tipos de informações. É muito comum falar-se hoje em dia em técnicas quali, técnicas quanti, técnicas qualitativas, técnicas quantitativas. Mas o que exatamente isso quer dizer? Nós chamamos por pesquisa qualitativa aquela pesquisa que é realizada quando não se sabe nada a respeito do produto. Você está fazendo a pesquisa pela primeira vez, nunca fez uma pesquisa, nunca levantou informações sobre o consumidor, o mercado ou o produto e gostaria de saber tudo, né? Normalmente quem nunca fez uma pesquisa quer saber tudo. Esse tudo é muito difícil de alguém intuir. Então a pesquisa qualitativa, ela ajuda você a levantar esse tudo, você compreender o seu problema.
Muitas vezes resolve-se fazer uma pesquisa sem que o problema da pesquisa esteja bem definido. Vocês vão ver mais na frente que a definição do problema é uma coisa fundamental numa pesquisa de mercado. Uma pesquisa de mercado que não tem clara definição de problemas e de hipóteses, ela está fadada a não suprir você de informações necessárias. A pesquisa qualitativa tem justamente essa característica de permitir que a gente se aprofunde no problema e defina-o com mais clareza. Outra coisa importante é que a pesquisa qualitativa ela tem, pelas suas técnicas, facilidade de compreender a subjetividade do consumidor. Vocês sabem que na nossa mente passam-se várias coisas, inclusive coisas que nós não temos consciência. Quem já teve oportunidade de ler sobre a psicanálise, sobre o Freud, sabe que isso é uma coisa muito comum em nós. Grande parte do que nós somos, nós não temos consciência disso. E a pesquisa qualitativa, exatamente por usar análise psicológica e técnicas psicológicas de análise, ela pode penetrar nesse inconsciente, conhecer essas coisas. Obviamente, dentro de uma ética, né? Já a pesquisa quantitativa, para fazermos um paralelo, ela nos fornece uma análise descritiva do comportamento do consumidor. Pelo próprio nome, já dá para vocês intuírem que a pesquisa quantitativa ela tem uma preocupação de quantificar fenômenos no mercado. Quer dizer, então ela sairia daquele campo da compreensão e partiria para o campo da quantificação. Agora que já entendemos o nosso problema, vamos quantificá-lo, né? E essa quantificação ela pode ser estatística ou não. Você pode ter tabelas estatísticas, como pode ter simplesmente tabelas que não são estatísticas, mas te dão uma ideia de quantidade, de qual é a proporção em que aqueles hábitos acontecem no mercado, em que proporção os nossos consumidores estão satisfeitos com nós, e etc. Uma outra característica da pesquisa qualitativa é que ela permite a compreensão das atitudes, motivações, desejos, expectativas do consumidor. Essa compreensão é que cria na empresa a possibilidade de trabalhar com imagens, de trabalhar com propostas, com mensagens. Quando nós compreendemos o consumidor, as suas expectativas, seus desejos, nós temos condições então de usar essas informações para criar uma mensagem para eles, né? No caso da pesquisa quantitativa, essa compreensão já não é o forte dessa técnica. Como eu disse, a quanti é uma pesquisa que vai justamente quantificar fenômenos. Agora, justamente por causa disso, ela permite estabelecer, por exemplo, conhecer o perfil do consumidor. Então, quando a gente fala em conhecer o perfil do consumidor, nós não estamos falando de uma pesquisa quali, como muita gente supõe. Muitas vezes eu tenho ouvido em salas de aula comentários errados a esse respeito. O conhecimento do perfil do consumidor exige uma pesquisa quantitativa, porque nós vamos dimensionar certas características dele. Por exemplo, idade, qual é a proporção do sexo masculino, do sexo feminino no nosso público-alvo, qual é a participação de mercado que nós temos em função do consumo de produtos junto a esses consumidores, que proporção de consumidores age de determinada maneira, que proporção age de outra, e assim por diante. Então nós podemos dizer que a pesquisa qualitativa, de um lado ela facilita aprofundar a compreensão do consumidor, mas por outro ela dificulta a quantificação. Dificulta pelo seguinte: como é um levantamento muito exaustivo de detalhes e de aspectos subjetivos, ela tem que abrir mão da objetividade necessária para uma boa quantificação de informações. Por exemplo, basta você pegar um questionário com uma pergunta aberta do tipo: por que razões o senhor utiliza esse produto?
E imagine que o sujeito conte ali a história da vida dele para explicar por que razões ele utiliza aquele produto. Isso daí demanda uma tabulação muito complexa, muito difícil. A quantificação é mais precisa quanto mais objetiva for a pergunta. No caso da pesquisa Quali, as nossas perguntas têm que ser subjetivas, do tipo, o que você pensa a respeito de atendimento bancário, por exemplo? O que você pensa a respeito do uso de preservativos? O que você pensa? São perguntas de caráter muito genérico, né? Vem um monte de coisas aí que você tem que explorar e não dá para quantificar. Já a pesquisa quantitativa, ela facilita a quantificação, mas ela dificulta aprofundar a compreensão. Porque na medida em que você pergunta para o sujeito, você consome esse produto, sim ou não? Quantas vezes por semana você vai ao supermercado? Quantos produtos desse você consome por semana? Quantas vezes você vai a uma agência de banco? Quantas vezes você aplica o seu dinheiro em poupança? As respostas a essas perguntas são todas respostas muito objetivas. E é exatamente essa a finalidade. Nós temos objetividade na resposta para nós podermos quantificá-las com mais precisão. Nós temos aqui também um quadro um pouquinho mais detalhado, né, das pesquisas qualitativas, das metodologias, quando é que elas são usadas. Então vocês podem ver aí na tela que nós usamos a qualitativa para aprofundar a compreensão de um problema que não está muito bem definido, para investigar aspectos subjetivos do consumidor, investigar questões complexas, por exemplo, como essa que eu falei, o que um determinado grupo de jovens pensa a respeito do uso de preservativos. Um tema muito polêmico. A gente sabe que muitos jovens carregam consigo preservativos, mas na hora H, por exemplo, não utilizam. Então, qual é a razão de carregar esses produtos? Quais são os problemas que estão por trás, né? Quando se tem pouco tempo, esse é um uso muito comum de pesquisa quali e nem sempre é um uso adequado. Olha, nós só temos uma semana para fazer uma pesquisa, então vamos fazer o seguinte, faz uma discussão em grupo para a gente saber se os consumidores vão gostar ou não do nosso produto. É óbvio que uma discussão em grupo, feita com 10 pessoas ali numa mesa, não é um número estatisticamente significativo. Poderia ajudar a entender o problema no caso daquele produto, mas dizer que aquele produto vai ter sucesso no mercado baseado naquele grupo é muito perigoso. Quando se tem orçamento curto, também é muito parecido com o exemplo anterior, né? E quando se tem poucas informações. A técnica mais comum, vocês já devem ter ouvido, alguns já devem ter ouvido falar, é a técnica de discussões em grupo, né? Em que você, por exemplo, reúne 10 pessoas numa sala, em torno de uma mesa, você oferece, deixa essas pessoas o mais à vontade possível, faz uma espécie de um happy hour com elas, e vai estimulando entre elas a discussão de um determinado tema. Enquanto isso, aquilo tudo vai sendo gravado e às vezes até o cliente está atrás de um espelho assistindo. Você avisa as pessoas que existe gente assistindo a discussão em grupo. A discussão em grupo é muito usada, é um instrumento qualitativo que permite aprofundar muitas informações, mas nós temos um outro também que são as entrevistas em profundidade. São entrevistas individuais. Eu, ao invés de pegar um grupo de pessoas, pego uma pessoa só. Só que eu bato um papo com essa pessoa. Um longo papo que muitas vezes chega a 2 horas, 3 horas, como eu já tive a oportunidade de ver. Nessa conversa, a gente procura levantar quase que todo o histórico de vida do sujeito, relacionado ao consumo de um determinado produto, né? Quanto mais polêmica, quanto mais complexa for a questão que está sendo estudada, mais complexa é a pesquisa e a entrevista. As entrevistas em profundidade são um instrumento bastante útil para levantamento de dados qualitativos. Os limites nós já dissemos, né? Quer dizer, são técnicas que permitem compreender profundamente o consumidor, entendê-lo, definir claramente o nosso problema, nossas hipóteses de trabalho, mas nós não podemos tirar conclusões quantitativas de nenhum tipo dessa pesquisa.
No caso das quantitativas, nós as utilizamos quando nós queremos conhecer a estrutura do mercado. Estrutura de mercado quer dizer o seguinte: eu quero saber quantas marcas existem no mercado, quantas são conhecidas, quantas são utilizadas, quais são as preferidas pelo consumidor. Esse consumidor ele está segmentado de que maneira, quantos por cento são da classe A, quantos por cento são da classe B. Isso é identificar a estrutura de um mercado. É a partir da identificação dessa estrutura que a gente pode afinar o nosso planejamento estratégico. A outra é dimensionar mercados e segmentos. Eu quero saber, por exemplo, eu vou lançar um novo produto financeiro do banco e eu quero saber se existe mercado para esse produto. E saber se existe mercado significa dimensionar o mercado. Então, as pessoas que estão habituadas a fazer investimentos se interessariam por essa ideia de investimento que nós estamos lançando? Quantos por cento do mercado investidor potencialmente utilizaria o nosso produto? Haveria algum segmento desse mercado que especificamente seria mais utilizador do que outros? Então, são questões que a metodologia quantitativa responde. Dimensionar potencial de consumo nem se fala, né? Isso aqui é um tema essencialmente quantitativo. Existem inclusive pesquisas já prontas que mostram o potencial de mercado de vários produtos, e você compra essas pesquisas. Elas fornecem um índice de potencial de consumo, por exemplo, de geladeira na região norte, ou potencial de consumo de televisores numa determinada cidade do estado de São Paulo. Isso já existe pronto, inclusive, e é oferecido ao mercado. Conhecer perfil de consumidores, como eu já disse, e conhecer share e penetração de marca, sem dúvida, é uma das informações quantitativas que as empresas mais desejam, né? Saber qual é a participação dela de mercado, qual é o seu share de mercado, e compará-lo, inclusive, com o dos concorrentes. Pesquisas como a Nielsen, por exemplo, fornecem esse tipo de informação. Só que quando você compra um trabalho da Nielsen, você não pode esquecer que o seu concorrente também está comprando. Então, as mesmas informações que você está recebendo, ele também está. Bom, isso torna tudo mais interessante, mais competitivo, né? E torna o jogo mais aberto também. O perfil de usuários e não usuários, nós já falamos, né? Muitas vezes é importante nós conhecermos, por exemplo, quem é que não faz, na carteira de um banco, por exemplo, de clientes, quais aqueles que não fazem aplicações financeiras? É o não usuário de aplicações financeiras. Existe alguma razão específica para isso? Quem são? Qual é o perfil deles, né? Será que nós poderíamos criar alguma coisa de especial para eles? Enfim. Entrevistas pessoais. As entrevistas pessoais são a técnica por excelência da metodologia Quant. E preferível. Sempre que você puder fazer pesquisas quantitativas, que você quiser fazer pesquisas quantitativas, opte por entrevistas pessoais. A entrevista pessoal, por exemplo, ela permite você utilizar um questionário maior, né, com um número maior de perguntas. Você vê as reações da pessoa, você sabe se ela está entendendo a sua pergunta, você sabe se ela está sendo irônica, você sabe, por exemplo, se é a pessoa certa com quem você está falando, né? Ao passo que hoje o mercado oferece outras técnicas muito tentadoras porque são mais baratas. Por exemplo, fazer entrevistas por telefone, ou pelo correio, ou pela internet. Sem dúvida nenhuma, essas técnicas são muito mais baratas do que as entrevistas pessoais, que exigem deslocamento do entrevistador e o custo acaba se tornando maior, sem sombra de dúvida. Por outro lado, as pesquisas não pessoais, elas têm uma série de inconvenientes. Por exemplo, pesquisas por telefone. Você liga, mas você não sabe se você está falando com a pessoa certa mesmo. De repente, a pessoa te dá uma informação errada sobre ela, né? Outro exemplo importante, você não pode segurar o sujeito no telefone por mais de 5, 10 minutos. Então, quando muito, você pode aplicar umas 5 ou 10 questões e olha lá.
Então isso limita muito o seu campo de perguntas. Pesquisa pelo correio, que parece ser a grande solução para muita gente, na verdade pode ser um enorme de um problema. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de... Porque você manda um número muito grande de questionários pelo correio, mas o retorno é sempre pequeno. Muitas vezes não passa de 4%. E não dá um número de amostras suficiente para você tirar alguma conclusão. Além do que, tem uma outra questão interessante. Você nunca sabe quem foi que respondeu a questão. Muitos pais, por exemplo, recebem um questionário, não tem tempo para responder e dá para a filha responder, ou para a mulher, por exemplo. E aí você recebe aquele questionário achando que foi ele que respondeu, sendo que ele é que é o seu público-alvo, faz parte do seu público-alvo. Nós temos que tomar cuidado com pesquisas desse tipo. Não digo que elas não sejam úteis, não, elas são. Mas saber ser muito criterioso na hora de escolher esse tipo de técnica. Por exemplo, você pode mandar pesquisas pelo correio para pessoas que, de certa forma, vão se sentir obrigadas a responder. Por exemplo, seus representantes. Eles sabem que é uma obrigação deles responder aquela pesquisa. Então você sabe que vai haver um grande retorno e você pede para eles não se identificarem, então você vai ter respostas amplas, boas, um bom retorno e poder tirar boas conclusões. Mas um consumidor comum, por exemplo, já hesita muito em responder pesquisas desse tipo. Pela internet. Essa é a outra área que está surgindo hoje, mas está muito nova ainda. A pesquisa pela internet, ela é muito específica. Você vai pegar pessoas que transitam pela internet. E não é qualquer pessoa. Tem que ser pessoas que entrem no seu site, onde você vai colocar uma série de perguntas e as pessoas vão responder. Você não vai mandar as perguntas pelo correio, porque as pessoas vão ficar ofendidas. Isso seria uma espécie de spam, né? Isso poderia provocar até um mal-estar entre você e o seu consumidor. O ideal é você fazer um site e pedir para as pessoas entrarem no site para responder. De novo, nós estamos diante de um tipo de pesquisa que exige muita boa vontade do respondente. E aí, eu, de novo, volto a dizer, é o tipo de pesquisa, por exemplo, para você aplicar com representantes, pontos de venda, que têm muito interesse de dar seus palpites na pesquisa. Uma coisa que eu não falei, mas vale a pena falar aqui, é o seguinte: muitas vezes as pessoas que respondem essas pesquisas não fazem parte do seu público-alvo. São pessoas que estão satisfeitas, são pessoas que têm tempo para responder. É o velhinho aposentado, a velhinha aposentada. Eles respondem, eles têm tempo para isso. Mas eles não fazem parte, ou são um segmento muito pequeno do seu público. O mais importante talvez não tenha respondido, né? Então tomem cuidado com a utilização dessas técnicas que consistiriam, obviamente, nos limites delas. Bom, é importante nós destacarmos o seguinte, como vocês podem notar agora nessa tela. Essas informações todas, sejam elas levantadas por uma pesquisa quali ou por uma pesquisa quanti, muitas vezes, numa empresa, essas informações são literalmente engavetadas. O sujeito pega o relatório, dá uma lida, tira algumas conclusões, coloca no fundo da gaveta e acabou. Aquela informação morreu. Praticamente jogou no lixo. Uma informação que às vezes custou 50 mil, 100 mil reais, 10 mil reais, o que seja, mas só ele usou. O ideal é que toda informação que seja levantada dentro de uma empresa seja jogada dentro de um banco de dados, para que outras pessoas possam utilizar, para que se possa fazer no futuro comparações de dados, né? No passado nós tínhamos os bancos de dados onde se fazia o chamado data mining, que é a garimpagem de dados. O sujeito tinha que entrar naquele buraco sem fundo ali e descobrir as informações que efetivamente iriam ajudá-lo a tomar decisões. Hoje nós temos sistemas muito mais sofisticados em que um volume enorme de informações vindos de várias fontes são jogados dentro de um banco de dados que é um sistema mais ativo, que tem certos recursos mais sofisticados. Por exemplo, informações vindas de relatórios de vendedores,
vindas de atendentes, do saque, da pesquisa de mercado, dos distribuidores, dos revendedores, aquilo tudo vai sendo colocado dentro de um amplo banco de dados e que envolve um sistema de administração de dados e informações chamado SAD. O SAD também muitas vezes é chamado de Sistema de Informações de Mercado. Atualmente eu uso a expressão mais comum é o SAD mesmo, que permite que o gerente possa conduzir uma série de procedimentos, como por exemplo, análise de vendas, prever as vendas, avaliar a propaganda, analisar linhas de produto, manter registros sobre as tendências de mercado e o comportamento dos concorrentes, determinar interativamente os lucros e as perdas por marca, a margem bruta, enfim, vocês têm aí na tela uma variedade bastante ampla de utilizações feitas por vários institutos e por vários departamentos da companhia, todos compartilhando informações. Esse é um esquema tirado do Carl McDaniel, pesquisa de marketing, um esquema que mostra como que o gerente, obtendo informações do mercado, ele abastece um banco de dados que não é inerte. Ele é extremamente ativo, ele dispõe de programas, por exemplo, que fazem modelagem eletrônica de planilhas de dados, análises. Eu peço para cruzar os dados daqueles relatórios daqueles vendedores com uma pesquisa que foi feita sobre o recall do produto há 2 meses atrás. O programa faz esse cruzamento. E tem também um outro tipo de software que faz modelagem e display de gráficos. Você pede para que aquela informação venha de uma determinada maneira, com um determinado tipo de gráfico, um determinado tipo de tabela. E a respeito de várias coisas, como por exemplo, análise das vendas, previsão de desempenho de produto, previsão de desempenho de produto, por exemplo, a partir da colocação de uma campanha no ar, né? Avaliação da campanha, avaliação da propaganda, comparada, por exemplo, com relatórios de vendas e de atendimento dos vendedores, análise de linha de produto, informações sobre o mercado de maneira geral, cruzadas com informações sobre o cliente, sobre os concorrentes. Ou seja, são sistemas muito inteligentes e muito eficientes que as empresas estão adotando. E outra coisa, eles possuem uma interface muito amigável. Se você entra numa empresa dessas, por exemplo, como trainee de administração ou de marketing, em uma semana você está dominando esse sistema. São sistemas que têm por objetivo justamente facilitar ao máximo a utilização das informações e a tomada de decisões por vários departamentos da companhia. Bom, vamos entrar agora em outro tema importante do nosso curso, que são as etapas da pesquisa de mercado. Então vamos falar um pouco sobre essa questão, para que vocês tenham uma ideia clara de como é que uma pesquisa é conduzida. No quadro que vocês têm diante de vocês, veja que nós temos 5 importantes momentos da pesquisa de mercado. O primeiro, eu diria que é o crucial, é o momento do planejamento da pesquisa. Pesquisa mal planejada é pesquisa jogada no lixo, literalmente. Uma pesquisa tem que contar com um planejamento correto, que seja capaz de, no final da execução dela, responder aos problemas do contratante, do gerente, da pessoa que pediu a pesquisa. Para isso, nessa fase, uma coisa importante é o chamado briefing de pesquisa. O briefing de pesquisa é a mesma coisa do que o briefing de propaganda, por exemplo. Quando você vai chamar uma agência de propaganda para pedir que ela faça uma campanha para o seu produto, você tem que contar um pouco da história da humanidade da sua empresa para ela. Você tem que falar quem é a sua empresa, o que é o seu produto, dar um histórico, quem são os seus concorrentes, qual é o seu problema de mercado, o que está acontecendo com o produto no momento, o que a empresa está pretendendo com aquela campanha, quais as hipóteses que a empresa tem
em termos de resultados que ela vai ter com aquela campanha. Na pesquisa é a mesma coisa. Nós temos que chegar junto ao gerente de produto, que é o contratante da pesquisa, e saber dele o seguinte: que produto está sendo tratado, qual é o mercado, quem é quem é que vai fazer uso daquela informação dentro da companhia, qual é o problema, quais são as hipóteses que ele, gerente, levanta para responder aquela questão. E isso é fundamental, porque o que são as hipóteses? As hipóteses são as possíveis respostas ao problema. Toda pesquisa tem que partir de hipóteses. E elas são definidas a partir da definição do problema do gerente. Vamos supor que o problema dele seja, por exemplo, a queda de vendas do produto. Que produto? Em que mercado? Com que consumidores? Isso tudo ele tem que passar para quem vai fazer a pesquisa. Quais são as hipóteses que ele tem? Ele é a pessoa mais indicada para dizer, por exemplo, o seguinte: olha, faz tempo que a gente não coloca campanha no ar. Pode ser essa ausência nossa na mídia, que pode estar acarretando isso. Olha, o nosso concorrente andou fazendo uns eventos aí e é possível que esses eventos tenham atraído parte do nosso público. Olha, uma outra hipótese é que a nossa distribuição nunca foi das melhores. Pode ser que a gente esteja sentindo reflexos disso agora. Então o gerente vai levantando as hipóteses para você nesse briefing e inclusive dizendo para você quem que nós devemos entrevistar. Quem é o público-alvo dessa pesquisa. Quem são os consumidores com os quais... Se ele não sabe, a pesquisa obviamente vai ter um escopo mais amplo e vai ficar mais cara, né? Isso é óbvio. Projeto. O projeto de pesquisa, que é um instrumento que você vai usar o tempo todo para balizar o seu trabalho, para saber o que você vai fazer, como você vai se conduzir, ele é montado em cima desse briefing. Esse briefing pode ser passado para o departamento de pesquisa da empresa, como pode ser passado por um instituto. Mas é a partir dele que é construído o projeto. Depois eu vou mostrar o projeto em seguida para vocês. Tanto o briefing como o projeto, eles devem ser aprovados pelo gerente. Uma vez que eles sejam aprovados, a fase seguinte é a preparação do trabalho. Então, se é uma pesquisa quanti, parte-se para a elaboração do questionário. Quando é uma pesquisa quali, não se utiliza questionário, se utiliza um roteiro aberto. A gente não fecha perguntas, a gente coloca tópicos para conversar com a pessoa. Tanto o questionário quanto o roteiro, eles devem passar pelas mãos do contratante, da pessoa que vai fazer uso da pesquisa. Muitas vezes ela quer acrescentar uma pergunta, ou pode até dizer que determinada pergunta é desnecessária, ela ajuda muitas vezes a corrigir falhas. A fase seguinte é a fase de campo. Uma vez que o questionário foi aprovado pelo cliente, começa-se então o trabalho de coleta de dados. Inicialmente com uma instrução de campos, uma instrução de campo, que eu particularmente acho que todo gerente de produto deveria participar da instrução de campo de pesquisa. Porque imagine que você vai fazer uma pesquisa junto aos investidores da sua empresa e, de repente, o gerente chega na instrução de campo e vê ali um monte de entrevistadores de chinelo, de mochila, com bermuda. Quer dizer, você não pode mandar essas pessoas entrevistarem seus clientes. Então, e muitas vezes o Instituto não se dá conta desses detalhes, né? Às vezes é um produto complicado que você precisa explicar para os entrevistadores. Então, a instrução é um momento fundamental. Inclusive, testa-se o questionário. Às vezes, testa-se o questionário um pouco antes, num pré-teste, para saber, por exemplo, se o questionário está todo ok. Então, o momento seguinte é o das entrevistas. Lembrando a vocês que, durante a instrução de campo, os entrevistadores são treinados na aplicação dos questionários para que nada saia errado depois. E levam 2, 3 questionários cada um, aplicam, trazem de volta para o supervisor de campo que analisa o desempenho deles. Essas entrevistas elas vão sendo realizadas e acompanhadas
por duas figuras importantes. Um é o crítico. O crítico vai lendo todas elas para ver se os questionários estão bem preenchidos, está tudo certinho, não vai haver problemas depois na tabulação. E o verificador, que é o sujeito que vai ver se não houve fraude no campo, ele volta naqueles lugares que foram entrevistados, em parte deles, para saber se a entrevista foi aplicada, se foi aplicado o questionário todo, etc. Esse é um direito do cliente, inclusive assegurado pelo Código de Ética de Pesquisa de Mercado, que eu até indicaria para vocês entrarem no site da ANEP, anep.org, e lá vocês têm o Código de Ética da Pesquisa, quais são os direitos do cliente, quais são os deveres do fornecedor. A etapa seguinte é a tabulação. Nessa tabulação, então, são criadas as tabelas, de acordo com as orientações de um analista. Perguntas abertas, por exemplo, elas não são pré-codificadas, porque ninguém sabe o que vai ser respondido numa pergunta aberta, diferentemente de uma pergunta que tem resposta sim ou não. Então é necessário, antes da tabulação, que as respostas das perguntas abertas sejam codificadas, né, para que o digitador depois digite esses códigos. Um analista recebe essa tabulação e empreende então a análise e a elaboração de um relatório e a elaboração de uma apresentação para o cliente. Bom, falando um pouco sobre o projeto ou planejamento da pesquisa. Aqui vocês têm, pode-se dizer, um elemento central de todo o trabalho, né? Aqui é que nós definimos os parâmetros básicos de como é que a pesquisa deve ser conduzida para que ela tenha aqueles 3 elementos que nós falamos no início. Ela seja criteriosa, ela seja objetiva e ela tenha fidedignidade. Então, aqui nós temos, em primeiro lugar, a definição do problema e das hipóteses. Um projeto de pesquisa bem elaborado tem que ter esse item obrigatoriamente. O fornecedor, então, vai fazer uma introdução no projeto, dizendo quem é o cliente dele, qual é o problema, qual é o produto, quais as hipóteses que o cliente levantou. A partir da definição dessas hipóteses, então, que ele vai definir os objetivos da pesquisa. Como é que isso é feito? Por exemplo, digamos que o problema seja aquele eterno problema muito comum da queda de vendas. E levantamos várias hipóteses para essa queda de vendas. Uma das hipóteses é de que o produto tem estado ausente da mídia. E isso favorece, então, um esquecimento dele. Então, entre os objetivos da pesquisa, para responder a essa hipótese, vai estar levantar informações sobre conhecimento espontâneo, lembrança espontânea do nosso produto. Será que as pessoas lembram espontaneamente do nosso produto? A lembrança estimulada com um cartãozinho, a lembrança de comunicações nossas, quer dizer, qual a última propaganda que a pessoa lembra de ter visto do nosso produto, o que ela lembra, né? Então você vê que aí você já tem 5 ou 6 objetivos derivados só dessa hipótese. Cada uma das outras hipóteses levantadas vai levantar, por sua vez, seus próprios objetivos. No final, nesse capítulo, você tem um rol extenso de objetivos. Cada objetivo desse vai gerar 1 ou 2 perguntas para responder o objetivo. É dessa maneira, então, que a gente faz, digamos, um encadeamento, né? Problema, hipótese, objetivos, questionário. O outro item fundamental é o da metodologia. Então, como eu disse, se nós necessitamos definir melhor nosso problema e compreender o consumidor, vamos optar por uma metodologia Qualy. Se nós precisamos quantificar mercado, nossa participação, nossa penetração de mercado, a metodologia adequada é a Quant. O quarto elemento importante, o quarto tópico importante do projeto, é a definição do universo e da amostra. O universo nada mais é do que a totalidade dos indivíduos contemplados para aquela pesquisa. Se a pesquisa é, por exemplo, sobre os investimentos que o banco oferece, ou a pesquisa é sobre consumo de lanches em determinadas ocasiões, nós vamos definir um público-alvo dessa pesquisa,
que é justamente o universo. No caso dos investimentos, vai ser a totalidade, por exemplo, dos investidores de uma determinada cidade ou região. Pode ser também a totalidade dos investidores daquele banco. No caso do lanchinho, por exemplo, a totalidade de indivíduos que trabalham fora, que estudam, etc. É desse universo que nós tiramos uma amostra. O que é a amostra? A amostra é um recurso que a gente utiliza para não ter que entrevistar o universo todo. E as pesquisas qualitativas, elas não exigem, por exemplo, amostras estatísticas. É o seu bom senso que define a amostra da pesquisa quali. Então, se você acha que é importante ouvir homens, você vai colocar alguns homens na sua amostra. Se você acha importante ouvir jovens, você vai colocar alguns jovens na sua amostra. Numa pesquisa quantitativa não estatística, também é assim. Você quer quantificar, mas sem comprometimento estatístico. Agora, se você quer identificar share de mercado, tamanho de mercado, etc., o que acontece? Nesse caso, você vai ter que utilizar procedimentos estatísticos de obtenção da amostra para calcular o erro amostral. Esse erro amostral, posteriormente, vai ser inserido nas tabelas para que você possa fazer projeções de mercado conhecendo um erro, um possível erro embutido naquelas médias que você está trabalhando. Há os procedimentos técnicos e de controle que eu já falei, como é o caso da verificação e da crítica, que você deve colocar no projeto para o cliente saber que você vai cuidar da qualidade da informação que você está levantando. Você vai fazer a verificação de 30% do material do entrevistador e a crítica de 100% de todos os questionários. O material que o cliente vai receber, isso é muito importante, precisa ficar acordado previamente, caso contrário ele pode começar a exigir de você coisas que muitas vezes você não tem condições de fornecer para ele. Então, normalmente se coloca que o cliente vai receber um relatório de pesquisa com tais itens e vai ser feita uma apresentação na empresa dele. Custos e condições de pagamento. Prazo e o cronograma. Prazo que você precisa para realizar a pesquisa. Em geral, hoje em dia quem está definindo esse prazo é o cliente, né? Ele chega e diz, preciso de uma pesquisa para tal dia. E aí, no final das contas, você tem que ver se você pode ou não conduzir uma pesquisa de boa qualidade nesse prazo. Bom, quais as nossas conclusões baseadas em tudo que vimos, né? Nós vimos que a pesquisa de mercado é um importante instrumento de decisão, um instrumento fundamental na gestão estratégica de marketing, indispensável, permite obter respostas para inúmeras indagações referentes ao mercado, ao consumidor e ao produto. Vimos que elas são usadas em vários tipos de decisões, em lançamento de produtos, em avaliação de produtos. Os tipos básicos de pesquisa que nós vimos a pesquisa qualitativa, vimos a pesquisa quantitativa, vimos que a pesquisa quali é usada para compreender o consumidor e para detalhar o problema que está sendo investigado, enquanto que a pesquisa quanti tem por principal utilidade dimensionar esses fenômenos todos no mercado. A integração da pesquisa de mercado com o sistema de informações de mercado, nós vimos que é fundamental. Caso contrário, essas informações vão se perdendo pelo caminho, ao invés de serem utilizadas por outros departamentos. Então, hoje nós já temos o SAD e o SIM como sistemas que aproveitam ao máximo toda a informação que a empresa obtém. E tivemos a oportunidade de ver o processo de desenvolvimento da pesquisa. Vimos que aquelas 5 etapas são fundamentais: planejamento, elaboração do questionário do roteiro, fase de campo, tabulação e depois análise. Vimos que tudo isso é rigorosamente controlado para garantir a qualidade da informação. E vimos o projeto de pesquisa como sendo um instrumento fundamental para a realização de qualquer estudo. Eu quero agradecer a atenção de vocês e me colocar à sua disposição para outras oportunidades. Espero que este curso tenha sido de utilidade a todos. Muito obrigado.
Sobre pesquisa de mercado, no universo de uma agência, como é que os gestores de uma agência, os gerentes de uma agência, podem ter acesso a informações que sejam informações representativas para uma pesquisa, que possa lhes fornecer dados para tomada de decisão a respeito do público com quem eles trabalham, com quem eles se relacionam imediatamente naquele micro-universo? Bom, existem dois caminhos. Um é aproveitando as informações que já estão disponíveis nos cadastros a respeito dos clientes, que nós chamamos de fonte de dados secundários, né? E através de certos programas que fazem análise dessas informações, pedir determinadas análises, determinados estudos, correlações de variáveis, sexo com produto, idade com produto, etc. O outro caminho são pesquisas que podem ser realizadas na agência, de preferência através de entrevistas pessoais com correntistas, focando determinados problemas bem definidos, específicos da agência, específicos dos seus objetivos ou dos seus problemas, né? Então, basicamente seriam essas duas formas. Usando, por exemplo, estagiários para fazer entrevistas, dando uma orientação para eles. Integrando essas informações com as informações do cadastro, fazendo uma análise comparativa dessas informações. Usar informações é uma questão de cultura. E cultura você não adquire se você não começa. Então as empresas, as agências, vamos dizer no caso, elas têm que aprender a criar a sua cultura de informação e análise de informação. Perfeito.